Nós estamos aqui numa jornada pela carta do apóstolo Paulo a esse jovem Timóteo, e hoje nós avançaremos nesse estudo e daremos início ao capítulo de número 2, dos versos de número 1 a 7. Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém. Juntos, oremos. Gracioso Deus, nós te louvamos pela bondade do Senhor em nos dar esta noite, em que nós podemos entrar por estas portas com alegria, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor. Louvamos e cantamos alegremente a Ti, Senhor, gratos por tudo que o Senhor tem realizado e suprido a nossa vida e esta igreja. E agora, Senhor, pelo mesmo Espírito, queremos com alegria ouvirmos a Tua palavra. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Sonda o meu coração, perdoa as minhas falhas e os meus erros e ajuda-me, através do Teu Espírito Santo, a transmitir com fidelidade, temor ao Pai amado, a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Meus amados, desde que esse texto, essa carta, tão pequena, mas tão importante, foi escrita, passou muito tempo e hoje o número de cristãos, ou pelo menos que se dizem cristãos, é inumeráveis. Quantas pessoas se dizem cristãos? Mas a pergunta que eu quero fazer, que é importante para o nosso estudo dessa noite, é: será que todos sabem realmente qual é a missão da vida de um cristão? Ou pelo menos têm ideia de qual uma das maiores missões que um cristão tem ainda que cumprir nessa vida? Eu sei que muitos aí dirão: a nossa missão é glorificar a Deus, é refletir a glória de Deus. Amém. Mas há uma outra missão, e é o título da nosso estudo de hoje: a missão de todo cristão, que nós, pela graça de Deus, esperamos entender e compreender um pouquinho mais no final do nosso sermão. Amém? Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aqui a 2 Timóteo, nós já estudamos algumas quintas-feiras aqui, eu não vou fazer uma recapitulação total, apenas alguns pontos importantes do capítulo 1, que ali já no início, no capítulo 1, Paulo começa a orientar a Timóteo para que ele, dentre tantas coisas, não tivesse vergonha nem do evangelho, nem das prisões que Paulo passava, como alguns tiveram, e por causa disso abandonaram Paulo ali na Ásia. Isso nós vimos ali no capítulo de número 1. Timóteo, pelo contrário, muito pelo contrário, Timóteo deveria sim participar com Paulo dos sofrimentos em favor do evangelho. Assim também como deveria manter o padrão das sãs doutrinas. Todas essas questões nós já estudamos nas quintas-feiras passadas, e está ali no capítulo 1, quase ali no finalzinho. Quando nós olhamos ali pelo versículo 14, por exemplo, na Nova Versão Transformadora, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, que Timóteo deveria guardar as sãs palavras, pelo poder do Espírito Santo, guardar a verdadeira preciosidade que lhe foi confiada, que é o Evangelho. Então nós chegamos aqui no capítulo de número 2, vendo primeiras instruções de Paulo a Timóteo. Olha, não tenha vergonha, seja firme, guarde a palavra de Deus aí que você tem no seu coração, e não se desvie como muitos se envergonharam da palavra. No capítulo 2, Paulo aqui agora começa de uma forma maravilhosa, como um pai amoroso instruindo seu filho em dias difíceis. Olha como Paulo começa ali o capítulo 2, no verso 1, dizendo: Tu, pois, filho meu,
fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo começa aqui o capítulo 2, falando como um pai amoroso fala ao seu filho, instrui o seu filho, para que Timóteo se fortalecesse no Senhor, tendo em vista não somente as coisas que Paulo já falara anteriormente ali no capítulo 1, mas também com as coisas que estavam por vir ali, que ele vai relatar lá no capítulo 3, você vai poder observar um pouco mais à frente. Não só por aqueles que abandonaram o Evangelho, não só pelos motivos que Paulo citou no capítulo 1, mas também visando os tempos difíceis que estavam por vir, e Paulo vai relatar alguma dessas dificuldades ali no capítulo 3. Avance um pouquinho aí no capítulo 3, no verso 1 em diante, e Paulo vai falar a Timóteo mais uma vez, olha só. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então Paulo está ali orientando a Timóteo como um pai amoroso, preparando Timóteo não só para as coisas do abandono, do desistir da fé, mas também nas dificuldades, nas lutas que estavam por vir, pelos dias difíceis que estavam por vir. E olha como ele vai relatar como seriam essas pessoas, e pasmem, tá, irmãos? Não são pessoas fora da igreja, são pessoas que Timóteo iria encontrar dentro da igreja. Ali no capítulo 3, o verso 2 diz, a respeito dessas pessoas: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, e a lista vai. Se você ler ali até o versículo 6, você vai ver uma lista de características de homens maus, duros de coração, tempos em que os homens viveriam para si mesmo, cujo padrão de vida seria o egoísmo, a avareza e o desprezo a Deus. Então Paulo está preparando Timóteo para isso, para dias difíceis, dias em que ele encontraria na igreja esse tipo de pessoa. E aí a pergunta para nós, Timóteo aí iria enfrentar isso, Nós, em nossos dias, já enfrentamos isso é uma tristeza. E como Timóteo iria enfrentar essas pessoas? E como nós também, como servos de Deus, devemos e podemos enfrentar essas pessoas? Paulo vai chamar a atenção de Timóteo e a nós também para a necessidade de reconhecer que somente no Senhor nós somos fortalecidos. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós podemos ser fortalecidos e suportar e enfrentar tempos difíceis, pessoas terríveis, como estava sendo relatado aqui para Timóteo. Tanto Timóteo como Paulo e também nós somos fortalecidos, não por nossos próprios méritos, ou por nosso conhecimento, ou por nossa força, ou algo que haja em nós. Parece que isso é muito simples falar, mas, meus amados, infelizmente, quanto mais o tempo passa, muitas vezes nós esquecemos dessas verdades tão claras. Nós não somos fortalecidos por nós mesmos, nós não nos fortalecemos a nós mesmos, nós não nos auto-fortalecemos. Não é a nossa força, a força não está em nós, não é o He-Man, eu tenho a força, nós não temos a força. A força está em Deus. Parece um chavão evangélico, mas é uma verdade bíblica que temos que ter em mente sempre. Nossa força vem do Senhor. E nós precisamos lembrar disso, que a nossa força vem do Senhor. E o apóstolo Paulo está ensinando o amado filho Timóteo que a força que ele precisa para vencer esses dias, a força que ele precisa para ser um pastor firme, que vai lutar contra a frieza e contra o abandono, que vai lutar contra esse tipo de pessoas que vão estar dentro da igreja, não se encontra apenas em Timóteo, mas no Senhor, e que ele deveria buscar no Senhor esse fortalecimento para enfrentar as suas lutas, as suas dificuldades que estavam por vir. O próprio apóstolo Paulo já disse anteriormente, lá na primeira carta, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo deixa isso claro. Ele vai dizer: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Já na primeira carta, Paulo está dizendo a Timóteo que é Cristo Jesus quem o fortalece, é Cristo Jesus quem o dá força, é Cristo Jesus quem o renova e que dá a ele ânimo para continuar em meio a tantas lutas e tantas dificuldades.
Meus amados, muitos discípulos de Jesus, muitos apóstolos enfrentaram diversas dificuldades, mas Paulo, eu gosto de dizer que ele é um campeão. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas prisões, quantos açoites, quantas vezes dado como morto, mas o Senhor o levantou, o Senhor estava com ele, e ele aqui no capítulo 1, no verso 12 de 1 Timóteo, ele diz: sou grato porque reconheço que é Cristo quem me fortaleceu. Em Filipenses, nós temos a famosa frase que muitas pessoas confundem, né? Filipenses 4:13, o apóstolo Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam isso de uma forma errada, mas o que Paulo estava dizendo é justamente o contrário. Ele estava dizendo que poderia ter todas as coisas, poderia faltar todas as coisas, porque o que sustentava ele era justamente o Senhor. Então ele pode passar por toda e qualquer adversidade, ele pode passar por todo tipo de luta, por todo tipo de situação, porque quem é a força da vida dele é o Senhor. E em Efésios, no capítulo 6, todos nós conhecemos essa parte maravilhosa de Paulo, vai dizer aos Efésios: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitos cristãos hoje caem, falham, fracassam na sua vida cristã, não é por falta de teologia bíblica. As faculdades de teologia estão lotadas, os cursos de teologia estão lotados. O que falta é as pessoas confiarem que a sua força não vem da letra, não vem do conhecimento, não vem da sabedoria, da ciência, mas vem de nós nos fortalecermos no Senhor, de nos prostrarmos diante dEle, de reconhecermos a nossa limitação e dependermos totalmente da força e do poder que está em Deus. Que nós possamos, como crentes, nos tempos difíceis que vivemos, buscar a força que está em Deus, buscar no Senhor o fortalecimento para resistirmos os dias maus. Então Paulo começa a falar ao seu filho Timóteo de uma forma amorosa, para que ele se fortalecesse no Senhor, por aquilo que estava por vir. Então, agora Paulo, no verso 2, ele vai começar a dizer a Timóteo a razão pelo qual ele deveria se fortalecer. Ele deveria se fortalecer porque ele tem uma missão muito importante: passar adiante a palavra da verdade, passar adiante o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Olha o verso 2 de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa é uma tarefa fundamental para a preservação do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui Jesus, evidentemente, o pastor Danilo dizendo: olha, nós temos a incumbência de pregarmos o Evangelho, não só individualmente, mas como igreja, e isso é algo fundamental para a existência da igreja, fundamental para a propagação e a divulgação do Evangelho, que nós pregamos o Evangelho. E o que Paulo está dizendo é justamente isso: a missão importante que Deus estava entregando a Timóteo por meio de Paulo era passar adiante pregação do Evangelho, os ensinos das Escrituras, que homens fiéis transmitissem a outros a preciosa mensagem até que Cristo volte. Você já parou para pensar que algo maravilhoso e tão importante que Deus, Cristo Jesus, entregou em nossas mãos? Passar essa mensagem de geração a geração até que Cristo volte. E muitas vezes nós, por tão pouco, negligenciamos isso como se não fosse algo importante. Todos nós que estamos aqui, independente de quem você seja, você está aqui hoje pela graça de Deus porque alguém pregou o Evangelho para você. Alguém fez essa missão de transmitir a palavra salvadora a você. E muitas vezes nós esquecemos que a mensagem não pode parar em nós e que deve ser propagada, e anunciada e transmitida a tantos outros. E eu louvo a Deus porque Jesus, evidentemente, o Lucas falou que orarmos para que a palavra de Deus seja pregada e anunciada aqui em Guará, em outras regiões e em lugares distantes.
para que o evangelho seja pregado. Veja, a sequência que está nesse texto, a construção desse texto, Paulo está dizendo assim, olha, Paulo ouviu esse evangelho de Deus, e agora ele está transmitindo pessoalmente. A Timóteo ele está dizendo, olha Timóteo, você ouviu de mim, pessoalmente esse evangelho, e agora você tem essa missão de transmitir esse evangelho a outros, para que estes outros também instruam a outros. Nós louvamos a Deus, bendizemos ao Senhor, porque a sua palavra chegou aqui hoje, até nós, em 2025, porque Deus separou homens fiéis e idôneos para transmitir a palavra do Senhor de geração em geração, até que Cristo volte. Meus amados, vocês têm essa incumbência dada por Deus, mas a pergunta é, você entende isso? Você compreende isso? Ou você simplesmente, culto após culto, leitura após leitura, lê as Escrituras, ouve as pregações e simplesmente guarda no seu coração? Não que isso seja mal. Mas você entende a preocupação do apóstolo Paulo? A mensagem precisa ser passada adiante. E aqui vale uma observação. A mensagem não é nossa. Não fomos nós que criamos a mensagem, que inventamos o Evangelho. Nós apenas transmitimos o Evangelho. E é por isso que Paulo está dizendo que nós devemos transmitir com fidelidade a homens fiéis, para que possam transferi-la e transportá-la, ou melhor, passá-la a outros homens que também são fiéis e vão fazer isso sucessivamente. Nós devemos transmitir com zelo, temor e fidelidade o Evangelho. Um dos maiores males que há em nosso tempo, nos dias de hoje, é justamente a distorção do Evangelho, a distorção que fazem da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque mudam a verdade de Deus, faz uma distorção da graça de Deus, numa graça barata, num evangelho, num outro evangelho totalmente diferente daquele que foi passado de geração em geração por esses homens fiéis. E essas pessoas pregam e transmitem esse falso evangelho, esse evangelho barato, como se eles fossem o dono dessa palavra, como se fossem os detentores do evangelho, e que pudessem mudá-la, transformá-la em qualquer outra coisa. Meus amados, a palavra é de Deus, a mensagem é de Deus, o evangelho é de Deus e não nosso. Nós apenas recebemos essa mensagem para que possamos transmiti-la com fidelidade a outros. Verdadeiramente, receber a palavra de Deus é um privilégio. Você concorda? É um privilégio, é uma bênção. Só que não para por aí. É um privilégio, é uma bênção, nós recebemos a palavra de Deus, mas transferi-la, pregá-la a outros com fidelidade, é uma responsabilidade e um dever de todo servo de Deus. Muitas vezes o crente para na primeira opção, na primeira parte. É muito bom. É um privilégio, que maravilha, o Evangelho chegou até mim, transformou minha vida, salvou-me, tirou das trevas, da morte, me transportou para o reino de luz. Que privilégio maravilhoso! Mas esquece-se que há uma responsabilidade que recai sobre nós, que ouvimos essa mensagem. Transferi-la a outro, pregá-la a outro. Quantas pessoas, dia após dia, estão ao seu lado, morrendo. Quantos estão, dia após dia, do lado de você, sentado ao seu lado, andando com você, na sua casa, onde você estuda, onde você trabalha, indo a passos largos para o inferno. E nós, com a mensagem salvadora, não transferimos essa mensagem a outro, não pregamos a outro, porque não entendemos a nossa responsabilidade, dada por Deus, de pregarmos o Evangelho. Nós olhamos e reclamamos e dizemos, olha como o Evangelho está sendo distorcido lá fora. Olha quanta multidões e multidões e multidões de pessoas sendo enganadas. E onde estão os homens fiéis e idôneos que receberam a palavra de Deus, que não estão transmitindo essa palavra, que não estão pregando? Onde estão?
no seu trabalho, na escola. Eu falo porque são locais óbvios que vocês estão encontrando com outras pessoas que não conhecem Jesus. Eu li aqui antes de orar, uma irmã, que eu não vou contar que é Raquel, que ela estava com a mãe de um filho que faz taekwondo, e essa mãe com uma dúvida, com um questionamento a respeito de uma situação. Olha, veio pingando ali para ela, falou, é agora. Abra a boca. Falou do Evangelho. E ela ali disse, né? Que alguma coisa aconteceu ali. O que aconteceu, meus amados? A verdade foi pregada. A verdade foi anunciada. Com fidelidade, com temor. Isso é pregar o Evangelho. Que nós devemos fazer dia após dia. Não diga que não tem oportunidade, meu amado. Você está respirando? Você está conseguindo falar? Então você tem oportunidade, porque com certeza, todos os dias você encontra com alguém que não conhece esse Evangelho. Todos os dias você encontra alguém que está caminhando a passos largos para o inferno. E nós nos calamos. E Paulo está aqui orientando esse jovem Timóteo para ser um novo pastor, um pastor que vai anunciar e pregar com fidelidade essa mensagem, transmitir a outros, para que esse Evangelho continue. E louvado seja Deus por isso, porque o Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós hoje, por causa desses homens que foram fiéis, por causa desses homens que se comprometeram a pregar o Evangelho, quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer gostem ou não, quer levante perseguição ou não. E não há desculpa. Pastor, mas eu não sei pregar. Eu não fiz teologia. O maior requisito para pregar o Evangelho não está na eloquência. O maior requisito para pregar o Evangelho não está em quanto você conhece de teologia, ou de ciências, ou conhecimento do universo que você tem. Mas o maior requisito para você pregar o Evangelho é a fidelidade à palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, Paulo vai dizer assim, olha, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Se você conhece o Evangelho. É triste, nós, pastores, já fizemos entrevistas, né, com alguns. É triste quando você fala assim, olha, você foi salvo pelo Evangelho? A pessoa, sim. Então você conhece o Evangelho? Sim. Você é sustentado pelo Evangelho? Sim. Você prega o Evangelho? Sim. O Evangelho é tudo para você? Ela, sim. Então, quem já teve aula de discipulado sabe o que eu vou dizer agora, né? Então, em 60 segundos, prega o Evangelho para mim. E a pessoa vira assim, todo? Sim. Tá bom, vou te dar 3 minutos. Prega o Evangelho. Ele faz parte da sua vida. Você foi salvo por Ele, sustentado por Ele, você vive por Ele, você prega. Ele é tudo na sua vida, então pregue. E sabe qual é a maior tristeza? As pessoas não sabem pregar o Evangelho. Mas não é porque não tem teologia, não é porque não tem conhecimento, é porque desconhece o Evangelho. Meu amado, dia após dia, as Escrituras estão nas suas mãos. Homens, durante séculos, deram a vida para que essa palavra chegasse até nós, transmitindo de geração em geração, para que hoje ficasse guardada, para que hoje nós cerrássemos os nossos lábios e não pregássemos mais. Que o Espírito Santo de Deus nos desperte a essa responsabilidade, porque recebemos algo precioso, de graça, que foi a salvação e o Evangelho dessa salvação. Paulo então vai passar aqui para 3 ilustrações, nos versos 3 a 6. Acompanhem comigo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta
não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Essas 3 ilustrações, elas seguem juntas e devem ser consideradas como uma unidade para ser compreendida. Tá? A ideia de Paulo não está dizendo que Timóteo deveria, em determinado momento, ser como um soldado, aí depois, em outro período, ele seja um atleta, e por fim, ele haja ou seja como um agricultor. Não era isso que Paulo estava querendo ensinar ou passar para Timóteo, mas o que Paulo desejava era que Timóteo e nós hoje venhamos a observar o que há em comum nessas figuras. Pastor, mas o que há de comum em um soldado, em um atleta e um fazendeiro? São 3 coisas totalmente diferentes, pastor. Nada a ver. Acho que aí o senhor devia ter estudado mais. Mas veja, se nós observássemos bem superficialmente, de início, nós já perceberíamos que essas 3 figuras, todas 3, envolvem esforço, sofrimento e um resultado. Tanto o soldado envolve esforço, envolve sofrimento e envolve um resultado. Como o atleta e também o agricultor. Quando nós pegamos aqui o primeiro exemplo do soldado, nós temos coisas bem nítidas aí. Um soldado, e está aqui muitos militares, né? Um soldado não foi alistado para fazer a sua vontade. Samuel, ele foi alistado, passou lá, está em feira, né? Aí você chega lá e faz o que você quiser. Se alegra, põe uma rede. Não é assim? Não. Você foi alistado, não para fazer a sua vontade. O soldado não é alistado para fazer a sua vontade, para buscar os seus prazeres. Um soldado, quando vai à guerra, ele não vai como se estivesse passeando, como se estivesse viajando. Mas um soldado, quando ele é alistado para lutar, ele é separado para fazer de tudo para aquele que o alistou. Se for possível, até dar a vida por aquele que o alistou, na esperança de obter a vitória do seu exército. Não é assim? Ou alguém vai para a guerra pensando, não, vamos cantando, vamos subiando aí, está tudo certo. A figura do soldado que Paulo usa também em outros, mas especialmente aqui, Paulo está usando a figura de um soldado que está com toda a sua vida voltada para a missão que foi arregimentado. Paulo destaca que ele não deve se envolver com qualquer coisa que o tire do propósito principal da sua missão. Um soldado que é alistado, um soldado que vai para a guerra, ele não pode estar comprometido com outras coisas. Eu vou para a guerra, mas eu tenho uma loja para cuidar, eu vou cuidar da minha loja e na hora do almoço eu venho para a guerra. Pode isso? Não. Não, eu estou me preparando para a guerra, mas eu também tenho um campeonato aí de futebol de botão e eu tenho que... Lógico, irmãos, que eu estou usando exemplos, até fúteis, para destacar que um soldado, quando vai para a guerra, a única coisa que ele pensa é na batalha e em fazer aquilo estritamente pelo qual ele foi chamado. A sua dedicação, a sua atenção deveriam ser exclusiva e inteiramente voltada para o seu trabalho. Ele não foi chamado para agradar a si mesmo ou fazer a própria vontade. Então é isso que Paulo está chamando a atenção de Timóteo e chamando a nossa atenção, que nós, como servos de Deus, nós somos chamados por Deus. Nós não estamos aqui nesse mundo como se nós estivéssemos de férias, passeando, curtindo bem a vida, fazendo o que queremos, buscando os nossos prazeres e as nossas vontades. Mas nós somos chamados por Deus para estarmos aqui prontos e dispostos a fazer a vontade de Deus. A alegrar aquele que nos chamou. E se possível for, e se necessário for, dar a própria vida em prol do Evangelho, para agradar aquele que nos chamou.
Será que todos nós estamos assim? Será que todos nós entendemos o nosso chamado como servos do Senhor? Ou será que nós ficamos muito naquelas musiquinhas da escola dominical, sou um soldadinho de Cristo, sem entender o que envolve ser um soldado de Cristo? Nós temos que ter toda a nossa vida focada, preparada e disposta a servir ao Senhor naquilo que for preciso, em especial na defesa, na pregação do Evangelho, e se preciso for, dar a nossa vida pelo Evangelho. Isso não quer dizer que o cristão não possa comer, beber, divertir, casar-se, ter filhos, trabalhar. Não é esse ponto que Paulo está dizendo. Mas o que Paulo está dizendo, quando ele diz que não deve se embaraçar com as coisas dessa vida, é quando o cristão, quando o crente, torna essas coisas o alvo da sua vida. Quando o cristão esquece, pelo motivo que Deus o salvou e o arregimentou, e começa a buscar o sentido na vida, no casamento, nas coisas, começa a se envolver nas coisas dessa vida como se elas fossem o fim em si mesmo. E se esquecem do principal motivo pelo qual Deus nos salvou e nos coloca aqui nessa terra, para servi-lo e para dar a nossa vida em prol do Evangelho e do reino de Cristo. Os cristãos devem estar prontos, dispostos, como Paulo diz aqui a Timóteo em todo o capítulo 1 e também no capítulo 2, a compartilhar das lutas, dos sofrimentos, das dificuldades que envolve o chamado. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, um pouco mais à frente, vamos aí um pouquinho mais à frente, no verso 12, ele diz isso. Olha o que diz o capítulo 3, verso 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós não somos amigos desse mundo. Se nós levássemos a sério, nós estamos no exército inimigo do mundo. O mundo nos odeia. E nós fomos alistados no exército de Cristo. Então, certamente, se você deseja viver piedosamente, se você deseja viver corretamente como um servo do Senhor, como soldado de Cristo, é claro que você vai passar luta nesse mundo. É claro que vão investir contra você. E sabe o que acontece, infelizmente? Muitas pessoas, por recusarem sofrer pelo Evangelho, passar lutas pelo Evangelho, disturbam o Evangelho e pregam uma mensagem. Eu vi esses dias o rapaz falando, eu achei interessante, né? Uma mensagem do tipo, mensagem dos ursinhos carinhosos. Só os mais antigos sabem, né? Fofinho, bonitinho, sabe? Que agrada a você. Há um cidadão que disse aí, né? Se você viu, se você sentiu, se Deus deixou você abraçar, é porque Ele quer te dar. Olha que coisa maravilhosa. Se você é casado, viu alguém, sentiu vontade, abraçou, fique tranquilo. Que heresia é essa, irmão? Que evangelho é esse? Que não tem cruz, que não fala de pecado, que não fala de arrependimento, que não fala do inferno, de condenação. É óbvio que o mundo vai abraçar. É óbvio que todos vão querer estar juntos ali. Ai, que lindo, que maravilha. Esse é o evangelho que eu quero para a minha vida. É claro. Porque o evangelho genuíno, pregado com fidelidade pelos soldados de Cristo, ofende o pecador. Eu já disse em outra vez aqui. Ah, mas o meu amigo não faz isso. Não. Experimente pregar o evangelho genuinamente. Experimente dizer para ele, olha, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não for alcançado pela graça de Cristo e for salvo por Ele, você está condenado à morte eterna no inferno. Que isso, pastor? Que palavra dura. Como é que é? Tóxica. Não. Jesus ama todo mundo. Esse é o evangelho diluído,
falso, distorcido, pregado por aqueles, perdão da palavra não, tá? É verdade, covardes, se forem crentes, porque não desejam ser perseguidos, não desejam passar lutas. Porque se você prega a verdade no seu serviço, se você prega a verdade aonde você está, inevitavelmente você padecerá perseguições. Nós somos chamados, arregimentados para o exército de Cristo, para lutarmos contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade neste mundo, onde certamente passaremos perseguições. Mas nós temos uma certeza: não estamos só. O nosso general está conosco e estará todos os dias. Por isso, tenham coragem, sejam firmes, abram seus lábios e transmitam com fidelidade a palavra que Deus lhe trouxe de salvação a outras almas que estão se perdendo. Em seguida, Paulo, ele vai mudar de figura, sai ali. Irmãos, é aquele chavão de todos nós que pregamos aqui. É muita coisa, nós poderíamos falar muita coisa só em cada um dos exemplos. Mas vamos para o próximo. Ele vai falar agora do atleta, que igualmente o soldado também enfrenta dificuldade, também enfrenta sofrimento antes de alcançar a vitória. Se tem algum atleta aqui, sabe muito bem do que eu estou falando. Não sou atleta, mas eu sei como que é difícil se preparar para um jogo. Depois dos 40, então, nem se fala, né? Tem que fazer lá alongamento, estica a perna. Agora, um profissional que quer ser campeão de natação ou de corrida e chegar em primeiro lugar, você pode sentar 5 minutos com ele, ele vai dizer para você: irmão, é luta, é choro, é dificuldade, tem que abrir mão de muita coisa, tem que abrir mão de churrasco, tem que abrir mão de comida, tem que abrir mão de sair, tem que dormir cedo, acordar cedo. É luta, é dificuldade, se quer ser campeão, se quer realmente receber o prêmio. E a figura que Paulo está dizendo é exatamente isso. Há sofrimento, há dificuldade. E ele vai dizer assim, vamos lá, o versículo 3. Perdão, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então não é somente o sofrimento, não é somente saber lutar, ele tem que lutar segundo a regra do combate. Danilo, que é corintiano, sabe muito bem que dá para fazer gol de mão no futebol? Mas por que não? Porque a regra não permite. A gente sabe que no esporte, em qualquer deles, tem regras. Não importa se você joga muito bem, não importa se você é muito forte, não importa se você sabe lutar muito bem, se você não lutar segundo a regra, você não ganha, você não alcança o prêmio. O pensamento de Paulo, ele continua. Somos chamados, os servos do Senhor, como soldados de Cristo, para batalharmos, para nos esforçarmos, mas não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Paulo está ensinando a Timóteo que deve enfrentar as suas lutas, seus sofrimentos, para transmitir a palavra de Deus, mas nunca de forma ilícita, mas com fidelidade ao que ele aprendeu de Cristo. Como servos de Deus, nós somos chamados a pregar o Evangelho, mas não de qualquer forma. Não tendo alvo simplesmente para encher a igreja, ou para ganhar ibope com as pessoas, para ser bem visto na sociedade. Nós devemos pregar o Evangelho com temor, com fidelidade ao que nós recebemos do Senhor. Não pregar segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Cristo, na esperança de alcançarmos a vitória quando Cristo voltar. Na esperança de que o Senhor trará a vitória. E no caso de pregar o Evangelho, a vitória é ver aquela alma sendo convertida, aquela alma sendo transformada pelo poder do Evangelho.
Então não basta você conhecer, saber falar. Muitas vezes as pessoas sabem falar, é eloquente no falar, é persuasivo, e às vezes distorce o evangelho. Pregue, seja fiel, seja correto, e o Senhor, através do Espírito Santo, é que vai agir. Amém? Por fim, Paulo vai usar o exemplo do agricultor. Um agricultor que vai ali semear, que vai ter um esforço, sofrimento para fazer a plantação, aguardando a preciosa colheita, é o resultado de todo o seu trabalho. O agricultor, ele vai ali, ele ara com suor a terra, com muita dificuldade, planta a semente, ele vai regar, ele vai cuidar, ele vai tirar as ervas daninhas, ele vai espantar os animais ali para não roubar a semente, ele vai ali esperar, mas ele não sabe qual semente vai dar. Por mais cuidado que ele tenha, por mais esforço que ele tenha, ele espera, ele tem a esperança. Se existe alguém com esperança, é o agricultor, porque ele não sabe qual que vai dar, mas ele espera que Deus dará o crescimento e ele verá o resultado do seu árduo trabalho. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que ele é um soldado que trabalha, que se esforça, que age segundo as regras e que deve perseverar esperançosamente para ver o resultado do seu trabalho árduo. Como está lá no Salmo 126, do verso 5 em diante, que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Como cristãos, meus amados, a nossa tarefa no mundo é pregar o Evangelho. E isso não é algo fácil. Nós sofremos, nós nos entristecemos, nós somos perseguidos, desprezados. Às vezes fazemos isso com uma tristeza muito profunda de ver a dureza no coração dos outros. E muitas vezes fazendo com lágrima. Mas nós temos a esperança em Cristo que nos faz perseverarmos, que nos dá a certeza que no tempo oportuno Deus fará aquela semente crescer e nós veremos os frutos do trabalho penoso que nós temos em Cristo. Eu sei que muitos aqui pregam para o seu parente, pregam para os seus pais, para os seus maridos e esposas. A irmã Regiane pregou quantos anos, irmã Regiane? Oi? 25 anos. É tempo, né? Arou a terra, pôs a semente, regou, veio o passarinho, arrancou, plantou de novo, e trabalhou, e se esforçou, chorou. Mas no tempo oportuno, Deus fez a semente florescer. E hoje, para a glória de Deus, o Alexandre vai ser batizado. Essa semente, que o trabalho foi duro e árduo, o Senhor deu crescimento. Preguei para o meu pai 93 anos. Eu falo assim, até 93 anos eu sei que Jesus salva. Mentira, até 100, até quando for. 93 anos. Na última vez que eu preguei para meu pai, eu voltei para casa que nem um bebê, chorando para minha esposa. Nunca mais eu volto lá. Ele me xingou, me botou para fora, chamou eu de louco, disse que nunca mais quer que eu fale para ele. Anos pregando. 93, falar, agora não tem mais jeito. Talvez essa semente caiu no terreno pedregoso, no meio do caminho. Mas para a honra e glória do Senhor, não é o que planta, nem o que rega, mas é Deus que faz nascer a semente no coração de quem Ele quer. Para a honra e glória do Senhor, 93 anos, meu pai entrou uma única vez na igreja para que Cristo o chamasse para Ele. 3 meses depois, o Senhor levou para a glória. Meus amados, vale a pena todo esforço, vale a pena preparar a terra, vale a pena sofrer, vale a pena chorar, vale a pena andar, andando e chorando.
porque com certeza no tempo oportuno nós voltaremos com cânticos de alegria com os nossos feixes. Vale a pena pregar o Evangelho, chorando, rindo, com dificuldade, porque o nome do Senhor será glorificado. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você foi chamado por Cristo para ser um servo dele, um soldado dele, arregimentado para batalhar na pregação do Evangelho com fidelidade, ainda que seja com trabalho árduo, o seu trabalho nunca será em vão. Paulo em Gálatas vai dizer no capítulo 6, no verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. É certo que nós vamos passar lutas, sofrimento, angústia nesse mundo, mas um dia, e eu louvo a Deus por isso, e anseio que esse dia chegue logo, nós veremos o resultado do que Cristo fez por meio de nossas vidas, por meio do Evangelho, para a glória de Deus e para o seu reino, e todos juntos celebraremos ao Senhor. Então a mensagem que Paulo passa a Timóteo e também a nós é que nós devemos lutar, nos esforçar, não de qualquer forma, mas segundo as regras que Deus colocou para nós, perseverando, pois certamente haverá uma recompensa. A vitória virá, o prêmio chegará e colheremos os frutos do penoso trabalho que foi entregue a nós, a todos aqueles que foram chamados por Cristo para pregarem e transmitir o Evangelho até que Cristo volte. Paulo termina no versículo 7, dizendo assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. Paulo termina dando uma esperança maravilhosa a Timóteo e também a nós. Porque o sucesso do nosso trabalho, da nossa luta, do nosso empenho, não é graças à nossa capacidade, raciocínio, sabedoria, intelecto, mas graças a Deus, que nos dá, por meio do seu Espírito Santo, sabedoria e entendimento para realizar todas as coisas. Graças a Deus que Deus não escolhe os sábios, os entendidos desse mundo para fazer a sua obra, para que o nome dessas pessoas não fossem glorificadas, mas escolhe nós, homens pequenos, falhos, limitados, para que a glória seja dele. Ele coloca tesouros, e o maior tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, mas de Deus. Então, se nós muitas vezes sentimos que temos falta de sabedoria para pregar, para anunciar ou para entender as coisas, nós temos a promessa de Deus. Nós temos a promessa que Paulo faz aqui a Timóteo. Pondera, pense, mas saiba de uma coisa: é o Senhor que dará a compreensão de todas as coisas. Provérbios capítulo 2, verso 6, diz que a sabedoria vem de quem? Vem do Senhor. O verso 6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O próprio Senhor Jesus vai dizer lá em João, no capítulo 14, no verso 26, que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A nossa confiança não é que nós vamos lembrar tudo que foi pregado aqui. A nossa esperança não é que nós temos uma memória super poderosa e que nós vamos lembrar sempre quando vamos pregar. Já aconteceu com você, que você começa a falar, você fala assim: rapaz, de onde saiu isso?
Nem eu imaginei que ia sair tanta coisa. Porque o Espírito Santo age em nós, por graça, por misericórdia, nos faz lembrar, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá compreensão. E é essa a esperança que Paulo está dando a Timóteo. Timóteo, olha, é Deus que vai dar sabedoria para você. É Deus que vai te dar compreensão para que você saiba lidar com todas essas questões. E é essa também a nossa esperança, que não estamos só nessa missão, mas temos o Espírito Santo do Senhor que nos auxilia em todos os momentos, que nos capacita e nos dá entendimento para levarmos a palavra de Deus. É certo que nós temos a responsabilidade, sim, de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e de nos esmerarmos nesse trabalho. Nós não podemos chegar assim, não, sobe lá, abre a boca e Deus falará contigo. Não, nós precisamos sim, a nossa parte de ponderar, de examinar as Escrituras, de estudá-las, de esmerar nesse empenho. Mas nós devemos sempre reconhecer que o verdadeiro entendimento, que a verdadeira sabedoria vem exclusivamente da graça de Deus, que verdadeiramente é Cristo, por meio do seu Espírito Santo, que nos dará a compreensão de todas as coisas. As figuras que Paulo usou aqui, todas dependem, todas dispensam, né? Todas exercem um esforço, todas enfrentam sofrimentos e almejam um resultado. Essa é uma ilustração clara da luta de todos nós. Nosso esforço não é sem uma meta, nós temos um alvo. A nossa luta não é sem fim, um dia ela terá fim. E todo servo de Deus está plenamente convicto de que depois de todo esforço, de toda luta, de todo choro, vem a alegria do céu para estarmos eternamente com Cristo. Meus amados, nessa noite o apóstolo Paulo, ciente da sua partida e que necessitava ensinar o jovem Timóteo como proceder, principalmente na tarefa de transmitir a outros a missão singular de pregar as doutrinas, de pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho puro e verdadeiro. Ele ensina e exorta e incentiva a Timóteo a isso. Paulo desperta a ele e também a nós, ao nosso dever de nos fortificarmos na graça que há em Deus, para a missão que nos foi entregue, de pregar, de transmitir o Evangelho a outros e instruí-los de como todo servo de Deus que deseja viver piedosamente passará por lutas, por sofrimentos, por causa do Evangelho e de Cristo. Que não fomos chamados para fazer a nossa vontade, que não fomos chamados para passear nesse mundo, nós somos chamados para sermos soldados de Cristo, para termos a nossa vida voltada totalmente na disposição para servirmos ao Senhor, onde quer que Ele nos chame. Estamos prontos para pregar o Evangelho e, se necessário for, dar a vida por ele. Nós fomos chamados para que, como servos do Senhor, preguemos o Evangelho com fidelidade e verdade. Como servos de Deus, apesar das lutas, do sofrimento que passamos para transmitir essa semente, possamos perseverar, confiantes que é o Senhor que dá crescimento. Uns plantam, outros regam, mas o crescimento vem do Senhor, a vitória vem dele. Que nós, meu amado, que Deus nos torne cada vez mais fiéis à sua palavra e por sua graça e misericórdia nos fortaleça para que, cheios do Espírito Santo de Deus, preguemos com ousadia e confiança o Evangelho Salvador de Jesus Cristo até que Ele volte. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, após ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Teu servo, apóstolo Paulo, transmitiu a Timóteo. Nós também temos ouvido do Senhor a nossa responsabilidade. Fomos chamados, ó Deus Santo, para pregarmos o Evangelho. Vivemos num mundo, Senhor, onde a Tua palavra é desprezada, onde muitos se levantam ferozmente contra esta verdade, tentando distorcê-la,
tentando, ó Deus amado, extingui-la. E nós, ó Pai, fomos chamados pelo Senhor, separados pelo Senhor, pela graça, para sermos teus servos, para lutarmos, ó Deus, e pelejarmos pela verdade, para pregarmos o teu evangelho, Senhor, com fidelidade, com firmeza, se possível for e necessário, dar a nossa própria vida. Mas quem somos nós, ó Deus? Que força temos em nós para cumprirmos essa tão maravilhosa missão? Por isso, assim como diz o teu servo nessa noite, através da palavra, que nós venhamos a buscar em Ti. A nossa força, a nossa capacidade está em Ti. Nós nos colocamos inteiramente à disposição do Senhor. Nós nos rendemos aos Teus pés nesta noite e suplicamos ao Teu Espírito Santo que venha a fortalecer as nossas mãos para esta obra, que venha a firmar os nossos pés no Teu Evangelho e que venha, Senhor amado, colocar a Tua palavra em nossos lábios para que possamos pregá-la com ousadia, com firmeza, mas acima de tudo, com fidelidade. Ó Deus Santo, Deus poderoso, ajuda-nos, ó Pai, a, como diz as Tuas Escrituras, a sair, ó Pai amado, lançando esta semente poderosa da salvação, quer, ó Deus amado, com choro e lágrima, quer com sofrimento e angústia, pois nossa esperança está em Ti, que no tempo oportuno veremos o resultado da obra maravilhosa do Senhor, ó Pai, trazendo vida, restaurando almas, trazendo, ó Deus amado, das trevas para a luz, da morte para a vida, aqueles os quais o Senhor alcançará por meio do Teu Evangelho. Ó Deus Santo, Deus poderoso, não nos deixe jamais esquecer desta responsabilidade maravilhosa dada a nós pelo Teu Espírito. Nós recebemos de graça a palavra da salvação e nós agora temos a responsabilidade de pregá-la, de anunciá-la a tantos quantos estiverem ao nosso lado. Assim, ó Deus, impulsiona-nos, dirige-nos, ó Deus, e nos fortalece para que até a Tua volta estejamos pregando e anunciando o Evangelho da salvação. Em nome de Jesus. Amém.